The Emperor Sword, um mauazinho novo, com uma arte maravilhosa, uma história pelo início parece ser legal, um pouco diferente dos demais que são do gênero Murin, porque essa obra é uma obra Murin, onde o protagonista ele acaba tendo três personalidades no seu corpo, que é a do Demônio Celestial, o líder de uma das gerações dos Shaolin e o protagonista no caso. E dentro desse corpo, como o Shaolin é de um lado ortodoxo e o Demônio Celestial é de um lado não ortodoxo, já que o Demônio Celestial é do caminho demoníaco, as duas forças acabam se opondo. Então o Shaolin com o protagonista acabam tendo a maior parte da dominância no corpo. Então o protagonista consegue ter o controle do seu corpo, tendo as técnicas do Demônio Celestial e do líder do Shaolin. E tudo isso por causa dos dois velhos que ele encontra depois dele perder seu reino. E é isso. A obra infelizmente tem poucos capítulos em português. Não sei se lançou 20 capítulos, porque Murin geralmente não lança 20 capítulos, lança apenas 6 ou 12 no máximo. Mas é isso, eu vou falar um pouquinho, eu peço lá que você se inscreva e vamos pro vídeo, até mais, tchau. O protagonista já está foda, já está dominando a porra toda, usando várias habilidades que a gente percebe logo na obra, que logo no início, nos dois primeiros capítulos, o protagonista já está melhor do que muita gente no Murin atual. Então ele realmente está muito forte, ainda no começo da obra, e ele sai por aí como andarilho. No começo da obra a gente vê o protagonista todo seco, todo magro, todo fudido, subindo uma montanha. Que essa montanha ele acaba achando dois túmulos. E a gente não entende isso logo no começo, mas a gente vê que o protagonista desmaia lá e se cansa. Então ele começa a ver uma borboleta, então a gente corta para quando ele era mais novo. Então a gente vê que ele tinha o seu avô, que era o imperador, e ele era filho do imperador. Então aquela pessoa era seu avô. E o protagonista mais novo estava brincando com seu avô. A gente vê que eles eram bem juntos, bem ligados. E o avô dele, que era o imperador, estava ensinando coisas para ele com a analogia das flores. Então a gente vê que, infelizmente, no futuro, o avô do protagonista acaba falecendo. Então o avô do protagonista se vê obrigado a passar a coroa para o seu neto. Só que o protagonista ainda era muito novo. Então ele acabou sofrendo um golpe de estado para o seu tio. Então ele acabou perdendo a coroa para o seu tio, que fez um golpe de estado nele, enquanto ele ainda era um adolescente e ele não tinha forças para se opor a seu tio. Então em uma noite o seu tio acabou tomando a coroa e ele se viu forçado a fugir para não morrer. Então um velho que estava do seu lado, que era seu aliado, ele falou ao protagonista fugir pelos fundos e ir para uma tal montanha, onde ele acharia duas pessoas que iam ajudar ele. Só que o protagonista, muito triste, ele acabou tendo que ser forçado a fugir daquele lugar do império onde seu avô comandava. Ele não queria isso, mas teve que ir. Então, depois disso, a gente vê que o protagonista, ele chegou naquela montanha com aquele medalhão que ele pegou. Então o protagonista já estava desmaiando, quase morto. Só que a gente vê que dois homens chegam perto dele. Então eles percebem o medalhão, que é o símbolo absoluto do império. Então aquelas duas pessoas decidem pegar o protagonista. Então depois daquilo, o protagonista ele acorda em outro lugar desconhecido com duas pessoas, que aquelas pessoas se mostraram que eram guardas reais. Só que eles não estavam com seu avô. Só que a gente não sabe por que eles não estavam com seu avô. Só que a gente releva isso. Então eles conversam um pouco. O protagonista ele já não estava querendo mais voltar. Ele estava querendo viver uma vida nova. Ele queria ser livre. Então ele queria ter outra identidade. Então ele continuou a falar com aqueles dois caras que eles tinham algumas coisinhas que eram duas pílulas e eles iam conseguir dar uma nova identidade para o protagonista, que aceitou ser o demônio celestial. Ele então queria entrar no Murin se pudesse. Então ele aceitou ser o demônio celestial. Ele escolheu essa pessoa para ser. Só que a gente vai ver que vai ter todo um ritual e tal para o protagonista conseguir virar. Então um daqueles dois velhos, eles conseguiram fazer meio que uma mudança óssea no protagonista, mudar o rosto, como se fosse uma cirurgia para o protagonista trocar de identidade totalmente, até mesmo seu corpo. Então o outro velho lá, depois que já estava tudo pronto, o outro velho foi falar com o demônio celestial, enganar o demônio celestial, que acabou entrando para o corpo do protagonista depois que ele fala que o demônio celestial não era tão forte na geração atual. Quando o demônio celestial entrou no corpo do protagonista com uma das pílulas, que eles tinham duas, ele acabou tentando tomar o corpo do protagonista à força, derrotando sua mente. Só que eles não podiam fazer isso. Então um dos velhos pensou que se colocasse outra pessoa para se opor ao poder demoníaco, eles iam conseguir impedir do demônio celestial tomar a mente do protagonista. Então eles colocaram um líder de uma geração do templo Shaolin. Então aquele poder do Shaolin acabou parando o poder do demônio celestial. Então assim o protagonista conseguiu sobreviver à dominação da mente do demônio celestial. Então o protagonista voltou a si, só que agora o corpo dele estava muito diferente, ele estava muito mais forte. Então a gente vê uma cena engraçada das três personalidades vivendo no mesmo corpo. O demônio celestial puto com o líder do Shaolin por não deixar ele tomar conta do corpo do protagonista. É muito engraçado esses três juntos.
Só que os dois velhos estavam com medo do protagonista sair por aí, porque o protagonista queria sair pelo mundo com sua nova identidade. Só que o protagonista, ele mostrou que está mais do que pronto, já que tinha os dois poderes das outras duas personalidades. E ele mostrou isso. E mesmo sem nunca ter usado, ele conseguiu demonstrar um poder totalmente avassalador. Os dois velhos até pensaram, tá certo jogar uma bomba dessa no Murim, porque o protagonista está muito forte. Em 2 capítulos ele já tá mais forte do que 80% do Murim. E é isso, rapaziada. Esse foi um pouco do início da obra. Eu peço lá que você se inscreva e até mais. Tchau.